numa crise, tá? Desse momento. Porém, nós sempre estamos, de alguma forma, dentro de algum tipo de crise, ou passando algum tipo de crise. Está tendo algum som no fundo? Está tendo algum som aí no fundo? Alguém deve estar com o microfone aberto. Por gentileza, verifiquem todos se os microfones estão desligados, desativados, apenas para o senhor Ricardo poder conversar com a gente, tá? Por favor. Bom, perfeito. Então, nós podemos concordar, eu acho que todos nós podemos concordar, que estamos sempre em algum momento de crise. Então, essa questão de que esse momento, em especial, claro que ele carrega em si um peso, digamos, maior e um peso diferenciado naquilo que diz respeito à crise. Mas nós sempre, de alguma maneira, estamos mergulhados em algum tipo de crise. Então, nós temos que partir do princípio que devemos vencer, estar sempre dispostos a vencer as crises que teremos pela frente. Muitas das vezes a crise ela é externa, como essa que estamos vivendo agora. E existem também as crises internas, que são os desafios e problemas que nós superamos diariamente nas nossas vidas. Então, crises sempre haverão. Então, quando a gente pensa muito nesse momento, nós perdemos um pouco a oportunidade de enxergar mais lá na frente. E aí a gente acaba vivendo muito o futuro e deixamos de plantar aqui agora no presente. Então, o momento que nós vivemos sempre será o melhor momento para aprender, para investir, para fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, eu penso que... Só um minutinho. Estão me ouvindo? Sim, Ricardo, conseguimos te ouvir, sim. Acho que eu estou tendo um probleminha aqui Ele agora parece que... vamos lá. Muito bem, então, com esse pensamento, nós não vamos ter gaps dentro da nossa trajetória. Nós vamos estar sempre buscando, né, informações e meios de fazer com que os nossos planos possam ser colocados em prática. Então, baseado nesse tema, baseado nessa vertente que estamos falando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está acompanhando. Emprego ou empresa? Né? Nós vamos falar aqui um pouco de empreendedorismo. Emprego ou empresa? Existe normalmente uma disputa entre aquele que defende o emprego e aquele que defende a questão empresarial. E o que eu gostaria de deixar claro? A questão de emprego ou a questão de empresa, de ser um empresário, ela está diretamente ligada a uma filosofia de vida, a uma escolha que você vai fazer conforme os seus próprios valores, as suas próprias metas de vida. Então, não é que ser empresário é melhor ou ser empregado é melhor. Eu preciso escolher conforme aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, eu queria começar, primeiramente, falando sobre duas características que são essenciais para quem vai fazer essa escolha, que é a segurança e é a liberdade. O emprego, ele é uma instituição recente, né? Porque há muitos anos atrás, todas as pessoas elas eram essencialmente empreendedoras. Por quê? Existiam as famílias que cuidavam de terras, né, de propriedade no passado, inclusive nos Estados Unidos isso acontecia antes, onde as pessoas produziam
e elas vendiam aquilo que produziam. Inclusive, alguns sobrenomes americanos, eles trazem essas atividades que eles praticavam, né, nas suas vidas, das suas famílias. Tinha uma família, por exemplo, que tinha a tradição de serem os padeiros, né? Então, são os bakers, né? A família Baker, e tinha os que trabalhavam com questão de usinagem. Então, todos tinham aquela linha, aquela família carregava aquele sobrenome até como uma forma de identificação. Então, no passado, nós tínhamos esse encaminhamento natural que partia das famílias. Porém, depois da explosão da Revolução Industrial, houve-se a necessidade de fazer um recrutamento em massa para que as indústrias pudessem ter pessoas para que nelas trabalhassem. Então, aí houve a questão dos treinamentos em massa, né, dos empregos que haviam, eles eram, por exemplo, trabalhados conforme aquelas que hoje a gente chama de especialização, né? Mas eles trabalhavam com base em tarefas. Então, por exemplo, quem trabalhava na linha de produção recebia lá um treinamento e aquela pessoa ficava específica na linha de produção, que não é muito diferente, né, hoje em dia. Só que hoje se ampliaram muito mais, né, o leque de profissões, né, começaram a dar mais especificidade para cada tipo de tarefa e hoje são inúmeras profissões. E o que acontece? Aí criou-se essa divisão entre o emprego e o empregador. E vocês podem observar, vocês que estão me acompanhando, que na prática existe essa definição meio que familiar. Por exemplo, quem tem um médico lá na família, lá no seu ancestral, muito provavelmente vai ter um dos filhos que é médico e esse filho vai ter lá um outro filho que é médico e por aí vai. Então, meio que a sociedade vai acompanhando aquela profissão dos pais. Você vai perceber que o empresário normalmente tem um filho que quer ser empresário também, né? O advogado, então o filho vai querer ser advogado. Isso eu falo em termos gerais. Existem, obviamente, as exceções, mas em termos gerais é assim que acontece. Por que eu estou fazendo esse prelúdio, né? Essa explicação prévia para vocês? Porque o que acontece? A escolha cabe a cada um. A escolha cabe a cada um. E aí eu vou entrar nessa questão da liberdade e da segurança, que são duas características que, na minha opinião, elas devem ser ressaltadas nesse caso de quem está ainda, né, em via de fazer essa escolha. O que você deseja para a sua vida? É claro que essa decisão de agora ela pode mudar, né? Ela pode passar a ser uma decisão diferente, conforme aí sua filosofia, seu plano, aquilo que você espera da sua vida. Segurança. Vamos falar de segurança. Quando eu falo de segurança, eu falo de quê? Do emprego. O emprego te dá o quê? Uma segurança. Né? Normalmente, quando você ouve até um pai ou uma mãe falar, olha, faz um concurso porque você, uma vez passando na prova, você vai ter segurança, não é? Então, o emprego, ele traz essa carga da segurança. E, é claro, dentro dessa trajetória do emprego, você tem lá, na maioria dos casos, um plano de carreira onde você tende a ter um crescimento. E esse crescimento, se a empresa for uma empresa sólida, estabilizada, você pode obter de tal maneira que você até chegue a se aposentar, né? Nessa empresa. Algo que, inclusive, acontecia muito no passado e hoje em dia é mais difícil de se ver. Então, o emprego ele traz isso, ele dá aquela segurança. Você vai, especializa, passa por um processo seletivo, muitas das vezes não é fácil, você passa por vários processos seletivos, até que você ingressa numa empresa. Quando você ingressa na empresa, dá aquele alívio, né?
Então agora, dia tal e dia tal, eu vou ter o meu pagamento na conta e só tenho aqui que desempenhar as minhas tarefas e eu vou tocando a minha vida profissional. Claro que eu posso me especializar em algo mais para frente, dessa maneira ampliar aí minhas atividades, crescer no plano de carreira ou até mudar de profissão conforme as experiências que eu vou adquirindo, né? Eu sou muito do pensamento de que a experiência ela te ajuda a nortear suas decisões. Quem está aqui, que é do Rotary, com a minha querida amiga, né, Olívia, que é presidente agora do Rotary da Aldeia da Serra, parabéns, viu, amiga? E ela sabe que eu gosto muito de palestrar sobre um tema chamado ponte profissional. E essa ponte profissional, ela trata na sua essência de que o que mais importa, principalmente no começo da carreira, é o que é a prática. É que você, mesmo estudando, você pratique algo. Vou dar um exemplo. Se eu tenho planos de trabalhar com o comércio, né, eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, eu quero trabalhar no comércio, eu preciso, o quanto antes, o quanto a lei me permitir, né, claro, meus pais, etc., ter alguma ligação com uma atividade que me inspira no comércio. Porque dessa forma, eu vou começar a conviver com aquele meio e dessa maneira eu vou poder avaliar se aquele meio serve para mim ou não, no primeiro momento, e em segundo lugar, se é realmente isso que eu quero, eu vou adquirir experiências que vão me ajudar lá na frente. Então, a experiência ela é fundamental para que você tenha embasamento, para que você tenha inteligência emocional, para que você aprenda a lidar com as pressões que são naturais de qualquer atividade. Então, a prática é muito importante. Então, estamos falando até agora do emprego. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós falamos de empreendedorismo, nós costumamos vender a bandeira de empreendedorismo. Eu, por exemplo, gosto muito, a minha filosofia de vida é o empreendedorismo. Então, a gente parece que a gente está falando bem de um em detrimento do outro, mas não é esse o caso. Eu quero deixar bem aberto aqui para que você possa tomar sua decisão conforme suas aptidões, conforme sua natureza, conforme sua forma de pensar, conforme seus planos de vida, e por aí vai. Então, falamos do emprego que representa o quê? Segurança. E agora, nós vamos entrar num universo que é o universo do empreendedorismo. E o universo do empreendedorismo, ele vai te dar o quê? Liberdade. Então, enquanto nós falamos, no caso do emprego, de segurança, no caso do empreendedorismo, nós falamos de liberdade. Por que liberdade? Porque o empreendedorismo, ele te dá o livre acesso a qualquer tipo de informação, de segmento, de atuação. O empreendedorismo ele te dá a liberdade de você escolher em que área você vai atuar na sua própria empresa. Você pode ter uma empresa, ter um negócio e ainda atuar dentro desse negócio. Então, é de fundamental importância que você tenha consciência de que a liberdade também ela não vai te tirar a responsabilidade. Aliás, uma das prerrogativas da liberdade é a responsabilidade. A liberdade ela só é validada, ela só é genuína quando existe a responsabilidade. O empreendedorismo ele te oferece essa liberdade e junto com ela o compromisso. Então, de um lado temos o emprego, que oferece a segurança, porém você não tem a liberdade. Por que você não tem a liberdade? Porque você entra numa empresa, numa corporação, para agir numa tarefa, numa profissão. E você vai agir nessa tarefa até durante o tempo que você ali estiver. Você até tem... Ricardo. Oi, Fernando. Oi, Ricardo. Fernando, tudo bem? Tudo bem? Cara, o seu áudio tá com algum ruído de fundo muito alto. Acho que é uma interferência do Bluetooth. Ah, tá. Eu vou trocar aqui, pode ser? Por favor, cara. Deixa eu trocar aqui. Mas tá dando para compreender ou tá bem difícil? Então, o ruído começou a aumentar muito nesses últimos instantes aí, viu? Ah, tá bom. Deixa eu trocar aqui. Deu só um segundinho. Fique em paz, tranquilo.
Aí, agora melhorou muito. Agora não tem ruído algum mais, Ricardo. Vou colocar aqui um microfone de lapela, porque aí ele... Bom, eu vou até ficar segurando para facilitar. Tá bom o áudio aí? Tá excelente agora, cara. Que bom, maravilha. Então, perfeito. Então, o que acontece? Quando eu opto, tá, pela liberdade, ou seja, pelo empreendedorismo, eu vou ter uma possibilidade de pensar e de criar muito maior, né, que o emprego ele não me oferece. Ele me dá até uma liberdade, como eu dizia, mas é uma liberdade ilimitada, né, que está diretamente ligada àquela atividade que eu escolhi desempenhar. Então vamos lá. O empreendedorismo, ele vai entrar numa condição aonde você cria algo, tá? Você cria uma solução para a sociedade ou para as empresas, enfim, você cria uma solução e você gera um negócio com base nessa solução, para que essa solução possa chegar até as pessoas. E é nesse ponto que eu me refiro à questão da liberdade. Eu tenho liberdade de escolher o negócio que eu vou desenvolver, como eu vou desenvolver, qual público que eu vou atingir e como eu vou fazer essa empresa crescer. Inclusive determinar o tempo de duração dela, porque muitas das vezes... Tudo bem? Isso é verdade. Tranquilo, Ricardo. Pode Perfeito. continuar. Porque muitas das vezes o tempo de duração, às vezes as pessoas elas esquecem de considerar dentro de um negócio. Você pode criar um negócio que tenha o tempo de duração de 1 ano. Você pode criar um negócio que tenha o tempo de duração de um período de festas. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui em São Paulo, que é ali em Campos do Jordão, que existe um negócio, que é o Festival de Inverno, que ele tem um tempo de duração, que é o mês de julho. Então, nós temos ali uma atividade temporária. Então, muitas pessoas, às vezes, na hora de conceber seus negócios, esquecem que é necessário se definir o tempo que eu vou ter aquele negócio. Qual o tempo? Ele vai ser um tempo assim, sem data de validade, eu só vou modificá-lo e vou continuar naquela atividade. Como é que vai ser? Vai ser temporário? Então é importante que se tenha esse tipo de análise. Então eu gostaria de dar início, espero não estar sendo muito rápido aqui nas falas, mas está dando a vocês uma boa base aí para que possam entender esses dois universos, né? Eu vou passar depois o material para cada um. Eu não sei se o professor Fernando já chegou a passar meu e-mail para todos. Já chegou, professor? Não, Ricardo. A professora Regiane vai passar no final do nosso bate-papo hoje. Legal, perfeito. Então, ele vai passar e aí eu peço que todos, por favor, me mandem aí seus e-mails para que a gente possa ter contato também. Eu faço questão de ajudá-los para que possam desenvolver e colocar em prática esse conteúdo de uma maneira muito bem aproveitada. Então, primeiramente falamos emprego ou empresa. Emprego ou empresa. E agora sobre a liberdade e a segurança. Muito bem. Para que eu dê início a um negócio, para que eu dê início a uma atividade, inclusive depois, no finalzinho, eu vou dar uma dica assim que é o brinde de hoje, é um presente que eu quero deixar para cada um com relação a esse meio do empreendedorismo, inclusive com a meta, um compromisso de cada um ou um grupo, né? Colocar isso em prática e depois me dar esse feedback. A Olivia sabe que eu gosto muito de feedback, né? Mas nós precisamos, para iniciar um negócio, do chamado business plan, ou plano de negócios. O que eu tenho no business plan? Eu tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas quando eu desejo iniciar algum tipo de negócio, tá? Vamos lá. Primeiro, qual o negócio que eu vou fazer? Essa questão, essa pergunta, ela no passado era muito confundida com as minhas próprias aptidões. Então vamos supor, se eu era um bom mecânico, aquele mecânico muito elogiado, todas as pessoas que vinham na oficina em que eu trabalhava me elogiavam e falavam: "Ô Ricardo, você é muito bom, né? Você é um excelente mecânico, então por que você não abre a sua própria oficina?" E o mesmo acontecia com outras atividades. Por exemplo, um
um professor, né? Você é um excelente professor, então por que você não abre uma escola? E aí vai, né? Em várias atividades você tinha essa abordagem, né? Só que o empreendedor, ele não precisa necessariamente ter aquele conhecimento técnico baseado na atividade que ele vai escolher para empreender. O empreendedor é aquele que faz as peças se moverem. Ele tem a ideia, ele identifica que a ideia será uma ideia interessante, que vai atender uma determinada parcela da sociedade. E o que ele faz? Ele vai buscar as peças para que ele possa colocar esse negócio para funcionar. Então, o primeiro mito, inclusive, dentro desse quadro do Business Plan que a gente quer desmistificar aqui, é essa questão de que para que eu tenha um negócio, uma determinada atividade, eu preciso ser um exímio conhecedor ou que eu preciso praticar muito bem aquela atividade. Não é necessário, até porque o empreendedor, ele é, antes de qualquer coisa, um articulador. Então, se eu quero iniciar um negócio, e esse negócio, por exemplo, ele é um auto center, é um local onde eu vou abrir para que as pessoas levem seus veículos para fazer revisões e etc., eu não preciso ser um mecânico. Eu não preciso ser uma pessoa que conheça de motor, que conheça de elétrica, ou até de carro. Eu não preciso nem ter carro para abrir um auto center. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo meu que tem um auto center hoje muito bem sucedido, e ele veio do ramo de quê? De celulares. Não quer dizer, ele não conhecia nada desse ramo de auto center. Então, o primeiro mito é esse. Eu não preciso, para ter um negócio, ter um conhecimento técnico ou muito aprofundado a respeito daquele segmento. Então, vamos lá para alguns tópicos. Como eu disse, eu não quero entrar no detalhe, porque depois eu vou passar para cada um esse material, mas eu só quero falar algumas coisas para vocês. Então, eu preciso identificar as competências. Que competências? Que tipo de pessoas eu terei que ter no meu projeto para que ele aconteça, tá? Eu preciso saber que produto eu vou oferecer. É um produto? É um serviço? Eu preciso identificar. São os dois ao mesmo tempo, né? Eu preciso também, dentro do meu business plan ou do meu plano de negócios, saber quais serão os meus parceiros. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez, eu fazia consultoria para uma empresa que ela revendia um tipo de produto. E o produto era fantástico, vendia muito bem. Vendia muito bem. E ela tinha como parceira uma outra empresa que fornecia esses produtos para ela, para que ela pudesse vender. E, depois de muitos anos de parceria e de produção, a empresa que fornecia o produto para esta outra, ela quebrou. Ela parou de funcionar. O que aconteceu? A outra empresa também quebrou. Então, essa questão dos meus parceiros, eu tenho que ter isso muito bem mapeado, porque eu não posso, o meu negócio, ele não pode estar atrelado a nenhuma outra empresa, ou pelo menos a não apenas uma empresa, porque senão o meu negócio não é saudável. Então, eu preciso ter muito bem definido quem seriam os meus parceiros e que network vai me favorecer dentro do meu negócio. O que é network? Network é rede de relacionamentos. Então, por exemplo, existem hoje muitos grupos de empresários que atuam para fomentar negócios. Tem encontros semanais, tem encontros quinzenais, para fomentar seus negócios. Então, se eu tenho um segmento, por exemplo, de transporte, então eu preciso me relacionar com pessoas que podem contratar os meus serviços. Isso vai, com certeza, otimizar o meu negócio, a minha produtividade. Eu preciso também definir qual será a minha estratégia de marketing. Qual será a minha estratégia de vendas? Como que o meu produto vai chegar até o consumidor final? Eu gosto muito de falar dos tópicos e exemplificar.
Eu tenho um amigo, um outro amigo, né? Porque como o meu ramo é o ramo dos negócios, né? Do empreendedorismo, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, muitos negócios e também as dificuldades que eles têm. Esse amigo, ele tem uma empresa de câmeras, de tudo relacionado a essa área de web, e ele trabalha com plataformas digitais para que você possa ter acesso às câmeras de onde você estiver, seja via computador, seja via celular. Ele é muito bom. Ele é muito bom no que ele faz. Ele faz as instalações muito rapidamente, tem um conhecimento técnico excepcional, ele tem um relacionamento com as empresas fornecedoras dele muito bom, tanto que ele precisa de um produto, ele nem faz estoque. Ele nem precisa investir e mobilizar o dinheiro dele em estoque. Ele tem uma logística e uma parceria boa com seus fornecedores e ele precisou de um produto, de uma câmera, de um fio, um módulo, seja lá o que for, rapidamente ele consegue receber. Então ele tem toda essa parte de background, digamos assim, né, de staff da empresa dele, resolvida e atendida. Então, só que ele está passando dificuldades na empresa dele. Por quê? Porque ele não tem um plano de marketing definido para levar os seus produtos até os seus clientes. Então você veja que o empreendedor, ele não é um especialista. Ele até pode ser, por formação, ter alguma especialização, mas para empreender, para gerenciar o seu negócio, ele não precisa ser um especialista, mas sim um generalista. Ele precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho pelo menos de cada coisa. E quando ele conhece, ele sabe identificar. O gargalo da minha empresa está nesse ponto, nessa vertente. E o problema desse meu amigo é o marketing. Ele não consegue colocar o produto dele no mercado de uma forma que gere negócios em escala. Ele hoje tem um negócio aqui e outro ali e fica limitado. Ele tem trabalhado no prejuízo, então um mês ele está bem, outro está mal e por aí vai. Mas por quê? Ele não, lá atrás, na maioria dos problemas empresariais, você percebe que há uma questão na origem. Lá atrás, no começo do negócio, aquilo ali não foi pontuado, não foi observado, e aí, por consequência disso, não foram tomadas atitudes para resolver aquela questão. Então, o marketing é de fundamental importância. Aliás, eu quero deixar para todos aqui uma informação que, assim, o que mais nós ouvimos no meio empresarial é assim, puxa vida, tem um produto que é muito bom, é maravilhoso. Ou então, tem um serviço que é fantástico. Tem um serviço assim, olha, ele atende, ele melhora a vida das pessoas, ele atende as empresas, olha, é um sistema, seja lá o que for. Existem vários produtos bons. O que não falta no mercado são bons produtos e bons serviços. Nós temos aí uma grandeza, um leque de bons produtos e bons serviços enorme. E exatamente nesta questão do marketing é que se encontra o grande entrave, a grande barreira dessas empresas, desses produtos e desses serviços. Então, eu dou um alerta aqui a cada um de vocês, futuros empreendedores ou não, né? De repente, se você não for um empreendedor, você pode ajudar a gerenciar uma empresa, até porque, hoje em dia, todos os empregados, os colaboradores de uma empresa, eles são ou devem ser multifuncionais, né? Eles têm mais alcance nas suas atividades, eles têm uma amplitude maior naquilo que fazem, em razão da própria necessidade do mercado. Então, essa informação serve tanto para uma vertente do emprego, como na vertente do empreendedor. Então, marketing, não se esqueçam da importância do marketing, ou das vendas, da estratégia comercial da sua empresa. Tudo bem? Gerenciamento. Gerenciamento também faz parte do business plan e você deve considerá-lo. Você deve considerá-lo. Porque quem não gerencia bem, por exemplo, perde muito tempo. Hoje, muitas empresas também têm tido seus negócios prejudicados porque não sabem gerenciar o seu tempo.
estão, na maior parte do tempo, se dedicando a problemas administrativos, que nunca vão faltar, sempre haverão, tá? E pouquíssima parte da sua agenda está dedicada à captação de negócios. Então, esse gerenciamento de tempo ele tem que ser muito bem observado, porque é uma informação de extrema importância. O gerenciamento do tempo ele vai definir o sucesso da sua empresa. Dentro do gerenciamento do tempo, eu quero falar para vocês sobre a análise SWOT. Não precisa se preocupar com a expressão, com o nome, né? Que depois vocês vão receber esse material. A análise SWOT está ligada a 4 fatores, tá? Sua força, que tá. Existe uma linha na análise SWOT que são fatores internos, tá? Interno, dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa. Então, primeiro, sua força e sua fraqueza. A sua empresa, ela tem pontos fortes e ela tem pontos fracos. E esse ponto forte e fraco está dentro da empresa, tá bom? E tem os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças. Então, nesse gerenciamento, você vai trabalhar essa análise SWOT, que em inglês é Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, né? Por isso que é SWOT, SWOT. E quando você segue essa linha, ou seja, qual é a minha força? Qual é a força do meu projeto? Qual é a força do meu produto? Então eu consigo identificar as potencialidades do meu negócio e me basear nessas potencialidades. Eu começo a trabalhar meu marketing, trabalhar meus investimentos nessa força que eu tenho. Porque são fatores internos, então eu tenho total alcance, total gerenciamento sobre eles. Fraquezas. Quais são as fraquezas do meu negócio? Então eu tenho que identificar. Por exemplo, o meu negócio é um negócio sazonal. Então, isso é uma fraqueza. Ou seja, uma determinada época do ano eu vendo muito, uma determinada época eu vendo pouco. Então, isso é uma fraqueza. O que eu vou fazer para compensar essa sazonalidade do meu negócio? Isso também é um fator interno. Portanto, cabe a mim, como gestor do meu negócio, empreendedor e gestor do meu negócio, analisar. Vale lembrar também que esse gestor não precisa ser você. Esse gestor também pode ser uma pessoa que você vai trazer para o seu negócio para gerir o seu negócio. Você pode ser o cabeça, você pode iniciar um negócio e pode ter um gestor para fazer isso por você, tá bom? Só quero ir falando e pontuando para que você tenha exatamente ideia de como lidar com o seu empreendimento. Se porventura eu estiver indo rápido demais ou alguém tiver alguma dúvida, professor, se quiser me interromper, por favor, fique à vontade, tá bom? Tratando dos fatores externos, nós temos as oportunidades e as ameaças. Então, aí é uma questão de mercado. Tá? Quais são as oportunidades que eu tenho com o meu produto no mercado? Então, se eu trabalhar numa determinada região, ali eu vou ter mais oportunidades para o meu tipo de produto. Se eu trabalhar nessa faixa etária, eu vou ter mais probabilidade. Eu estou dando exemplos, né? Essa faixa etária, jovens, eu vou trabalhar com jovens. Então, aqui nessa faixa etária, eu vou ter uma maior oportunidade de vender, né? De comercializar meus produtos. Por exemplo, eu estou trabalhando com games, né? Com jogos. Então, naturalmente, supõe-se que a minha meta em sua maior escala serão os jovens. Então, ali tem oportunidades. E, por último, né, da análise SWOT, que são fatores ainda externos, são as ameaças. O que eu tenho de ameaças? Então, a minha concorrência, por exemplo, pode ser uma ameaça? Pode. Ela pode ameaçar o meu business plan, ela pode ameaçar o meu plano de negócios, pode ameaçar a minha meta de produtividade. Então, eu vou pensar no que eu posso fazer para estar à frente da minha concorrência, talvez para chegar antes dela no meu cliente, né? Eu vou, dentro do meu plano de negócios, prever eventuais ameaças para que eu possa me colocar diante delas, antecipadamente. Então, esse fator da análise SWOT também está dentro do gerenciamento da sua empresa.
que faz parte do business plan. Então, não se esqueça, a análise SWOT ela vai ajudar você, em sua maioria, a maioria do seu business plan, do seu planejamento empresarial, a resolver muitas questões e a responder muitas dúvidas que você venha a ter sobre o andamento do seu negócio. Então, vamos dar sequência aqui num outro tópico do business plan. Target Customer, né? Eu costumo chamar o nome americano, mas eu gosto de usar esse nome, mas é o quê? É o meu público-alvo, tá? É o target. Qual é o meu público-alvo? O meu público-alvo eu tenho que ter definido. Não existe aquela, meu produto é para todo mundo. Até que haja, mesmo que haja um produto que seja para todo mundo, dentro desse todo mundo, existem clientes que você vai ter que direcionar, né, um trabalho. Por exemplo, você vai trabalhar com roupas. Então, em tese, todo mundo é seu cliente, na verdade, mas você vai direcionar como? Vai ser masculino e feminino? Ou vai ser só masculino? Ou vai ser só feminino? Ou vai ser tudo? Né? E vai ter infantil também? Então, eu preciso ter isso definido. Claro que na hora de atuar na prática, né? Isso muitas pessoas têm dúvida, eu posso modular a execução da minha empresa. Ou seja, eu tenho um projeto onde eu vou trabalhar roupas para todas as pessoas, todas as faixas etárias e gêneros, né? Porém, eu vou começar pelo gênero masculino. Depois eu acrescento o gênero feminino. Depois eu acrescento a parte infantil e por aí vai. Então não é engessado, você só precisa saber para onde você vai, o que você quer fazer. E olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, é muito triste a gente perceber que existem empresas que tinham tudo para crescer. Empresas que tinham tudo para serem muito grandes, e elas se perdem pelo caminho por não ter essa noção. Por não saber planejar, por exemplo, que aliás isso não é uma característica do brasileiro, porém eu quero que vocês passem a ter essa característica a partir de agora, e falo isso com muito carinho, como se vocês fossem meus filhos, é planejar daqui a um ano. Como eu vou estar daqui a um ano? Como eu vou estar daqui a 5 anos? Como eu vou estar daqui a 10 anos? E agora a pergunta que é absurda, né? Que talvez muitos se assustariam, para que eu vou me preocupar com isso? Como que eu vou estar daqui a 30 anos? Como que eu vou estar na minha velhice? Um business plan, ele pode contemplar tudo isso. Você faz uma programação cronológica do seu negócio e aonde você quer estar naquele ano, para que você possa se esforçar, se dedicar e pensar, né? Esgotar ideias, etc., pedir ajuda, né? Parcerias, etc., para que aquele seu plano se cumpra. Mesmo que hajam modificações no seu business plan ao longo desse caminho, você vai ter um norte, você vai ter uma direção. E olha, é fundamental na vida de todas as pessoas que haja esse planejamento. Isso sendo empregado ou sendo empresário, ou sendo empreendedor, viu? É importante que você tenha esse planejamento. Você saberia responder onde você deseja estar daqui a um ano? E pelo menos daqui a 5 anos? Você precisa ter essa resposta. Talvez muitos, né, estejam, puxa vida, onde eu vou estar? Né? Eu tenho dentro da minha empresa um planejamento para daqui a 30 anos. Eu tenho um planejamento separado por algumas áreas. Então, isso vai ajudar você, porque normalmente as pessoas elas são impelidas, elas são empurradas, isso tanto como empregador como empregado, elas são impelidas pelas circunstâncias da vida dela. Então, tem momentos em que ela está atravessando momentos difíceis, né? Ela está atravessando uma fase difícil, e ela imprime mais força em alguma coisa. E ela inventa um negócio e faz. Aí aquele negócio dá certo, às vezes por acidente, que também acontece, né? Muitos negócios dão certo por acidente, depois ela tira o pé. E aí ela vai se dedicar a outra atividade, etc. Então, é importante que você não seja impelido pelas circunstâncias, mas que você seja impelido, que você seja direcionado, que você seja empurrado pelo seu business plan, pelo seu plano de vida, pelo seu plano de negócios. Tudo bem? Então,
mas vamos para o penúltimo ponto, que é o custo desse negócio. Um outro grande fator que impede empresas com grande potencial de crescer. Você precisa saber o custo do seu negócio. Mas, Ricardo, se o negócio for muito caro, é inviável? Não. Todo negócio é viável, independente do valor que você precise para operá-lo. Mas você precisa saber esse valor. Até porque, dependendo do valor que você precisar, o valor que o seu negócio custar, você vai saber ou vai buscar que tipo de parceiro você vai abarcar, você vai lançar mão para te ajudar naquele custo. Às vezes você precisa de um sócio investidor e está resolvido. Às vezes você vai até um banco. E hoje, por exemplo, você tem o Desenvolve São Paulo, aqui em São Paulo, né? O Desenvolve São Paulo, ele tem emprestado dinheiro, inclusive em meio à crise, dos mais variados valores a juros de menos de 1% ao mês. Então, se você tem um bom business plan, se você tem como provar que o seu negócio é um negócio que tem sucesso, por isso a importância também de você ter um business plan bem elaborado, e não pode ser um business plan fictício, ou seja, um business plan que você apenas espera que aconteça. Não, ele tem que ter base, fundamento para isso. Então, você, sabendo o custo, você vai atrás do parceiro. Tem negócio que para você iniciar, você vai precisar de um bom valor aportado. E tem negócio que você praticamente não precisa de nada. Você vai precisar de material humano. Então, você saber o custo do negócio que você vai iniciar é fundamental para o sucesso da empresa. Agora, Ricardo, eu preciso ter muito dinheiro para começar? Não, você pode começar sem dinheiro algum. E, com o passar do tempo, você vai, através do seu business plan, buscando cumprir as metas e, dentre elas, você não só obter aporte de eventuais sócios ou de bancos, mas também você, pela própria produtividade da empresa, separar o que já seria um trabalho de gestão financeira, um valor que poderia ser seu lucro, mas que, na verdade, você vai reinvestir no seu negócio. Então, o custo do seu negócio é fundamental para que ele tenha sucesso. Uma outra questão, e a penúltima, na verdade agora que é a penúltima, né? Que é a distribuição. Nós temos tido muitos relatos, nesse momento de pandemia, de empresas que vendem pela internet. Muitos relatos. As empresas que vendem pela internet, elas têm obtido um certo sucesso. Inclusive nesse momento, que praticamente se tornou aí a única maneira de negócios, né? Elas têm crescido bastante. Porém, muitas empresas têm tido problemas com o quê? Elas vendem, em algumas horas, R$1 milhão. É muito fácil, você vai lá, olha o que você quer, clica, joga o cartão de crédito, até boleto que hoje tem, e em algumas horas empresas vendem R$1 milhão. Porém, elas perdem metade dessas vendas ou mais na questão da distribuição. Elas se esquecem de pensar também, fazer análise SWOT da distribuição delas. Então, elas não têm um parceiro confiável, elas não têm uma empresa de logística confiável, elas não têm plano B, ou seja, elas não têm 1, 2, 3, 4, 5 opções de empresas de logística. Então, o que acontece? De um negócio maravilhoso, produtivo, rentável, elas acabam tendo seríssimos problemas. E hoje em dia, como é muito fácil de você olhar a reputação de uma empresa, você tem aí sites como o Reclame Aqui, você tem a própria reputação que a internet ela já dá, muitas pessoas não sabem, mas tem como observar, como ir atrás. Elas rapidamente têm as suas reputações em dúvida, né? Elas ficam com avaliações muito ruins na internet por essa questão da distribuição. Então você precisa pensar como o meu produto ele vai chegar até o meu cliente. Vai ser um produto de balcão? Ele compra e leva? Eu vou ter também, por exemplo, essa crise atual, ela nos ensinou, né, que nosso negócio ele tem que ser híbrido, dependendo, claro, do segmento, né? Tem negócio que essencialmente é só
via web. Mas tem negócio que pode ser híbrido. Se eu posso lançar mão de, por exemplo, uma venda física e de uma venda via web, por que não? Né? Se eu posso fazer isso, o meu negócio permite fazer isso, eu vou fazer para que eu venda mais. Não é verdade? Então eu preciso me especializar nas duas situações. A minha empresa, no caso, né? Nas duas situações, para que eu possa tirar proveito dos dois casos. Então, para isso, eu preciso me preocupar com a distribuição do meu produto. Porque a distribuição do meu produto, a gente está falando de pós-venda. Pós o momento em que a pessoa pagou pelo produto. Então, ela quer receber. Ela tem um desejo, ela imagina, ela sonha com um produto que ela vai receber. Quem não gosta, né, de receber, por exemplo, um produto que comprou da web, né, se chega na sua casa, aquela alegria, aquela emoção. Então, a distribuição, ela é de fundamental importância. E, por último, os valores da sua empresa. Quais são os valores? Quais são os valores da sua empresa? Eu vou acelerar um pouquinho aqui que eu preciso dar o brinde para vocês, né? O brinde para quem quer iniciar um negócio. Quais são os valores? Aonde você quer chegar? Né? Aonde você quer chegar? O que a sua empresa vai atender de necessidade? Como ela vê o público? Como que ela enxerga o público? Esses valores não é apenas uma placa quando você entra dentro de uma empresa e você vê missão, valores, etc. Esses valores é o que vão te ajudar a identificar se você está ou não no caminho certo. Então você precisa ter muito foco e seriedade nessa questão dos valores. Para saber se, porventura, no andar da carruagem, né, ali no caminho, você não está se perdendo com relação a valores. Lembrando que a sua empresa, para que ela seja legítima, para que haja legitimidade no mercado, ela tem que atender a alguma necessidade da sociedade. Ela tem que atender a alguma necessidade da população. E isso é que vai primar os seus valores. Então, esses valores eles vão servir para que você possa estar sempre se avaliando, melhorando e também evitando que você saia do plano principal que a sua empresa tem para crescimento. E antes de dar o brinde para vocês, o tempo passa muito rápido, né? Eu sei que talvez para um sábado, né, meio-dia, seja difícil ouvir sobre empresa, mas eu penso que essa é uma oportunidade de ouro para que cada um possa despertar dentro de si a liberdade, né? Até porque você, como eu falei aqui agora, o mercado ele tem tido uma procura muito grande por pessoas que têm uma visão empreendedora, exatamente porque elas abraçam mais atividades e elas têm uma visão que vai mais além do que aquele que foi preparado apenas para ser empregado. Então, normalmente, empresas têm olhado com um olhar diferenciado para quem tem uma visão empreendedora, porque ela vai, com certeza, olhar a empresa como a empresa dela, ela vai ter uma visão diferente, uma visão mais ampla de como ela pode atuar ali dentro daquela realidade. Muito bem. Um grande norte que eu dou para cada um, uma dica de ouro, tá? Sobre business plan. Você pode ir até qualquer banco. Qualquer banco. Eu falei agora do Desenvolve São Paulo, que tem o subsídio do governo estadual, mas você tem o BNDES, você tem bancos privados. Você vai até qualquer banco e peça um crédito para a sua empresa. Esse banco ele vai te pedir uma série de coisas. Vai te dar um relatório, vai te dar uma ficha de cadastro, etc., para que você possa preencher. Essa ficha, ela é um grande parâmetro, um grande atalho para que você possa montar seu próprio business plan. E olha que maravilha. Se você consegue montar um business plan com base nesse cadastro, no qual você pede um crédito para o banco, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ter um business plan bem pé no chão e também ter um business plan que te permite pegar crédito, caso seja necessário, logo de princípio. E por que eu digo isso? Porque dentro desse cadastro bancário que você precisa preencher, o banco ele te direciona a responder perguntas que vão fazer com que a própria instituição avalie a saúde do seu negócio, avalie a possibilidade de sucesso do seu negócio. Ou, se a empresa já estiver em andamento, a capacidade de gerar negócios e de produzir do seu negócio. Então, essa dica é uma dica de ouro. Eu comecei a indicar esse tipo de
de atividade, né, de iniciativa para algumas empresas, e tem dado muito certo. Dificilmente empresas têm errado quando se baseiam o seu business plan dentro da lógica de uma instituição bancária que avalia aquela ficha para pedir um crédito para sua empresa. Então isso vai te ajudar muito, tá bom? E o meu brinde para você que quer iniciar um negócio próprio é o quê? Você usar uma ferramenta chamada Joint Venture. Joint Venture. O que é a Joint Venture? A Joint Venture ela vai te jogar no mercado como um empreendedor instantaneamente. Por exemplo, desse grupo aqui, temos aproximadamente 74 alunos nessa sala, né? 74 entre todos, professores, né? Coordenadores. Se você quiser sair daqui hoje, se encontrar com algum amigo seu que você conhece, tem intimidade ou amizade, e você quiser iniciar um negócio hoje, você pode fazer isso. De que maneira? A Joint Venture é um modelo de negócio que veio dos Estados Unidos, porque as pessoas pensam muito, tem um pensamento errado, de que o dinheiro ele define tudo, ele define o sucesso do seu negócio. Eu não abro um negócio porque eu não tenho dinheiro. E isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aliás, muitas pessoas que pensaram que o dinheiro definia o seu negócio, ficaram pelo caminho. Por quê? Porque o dinheiro não se sustenta por si só. Por mais que hoje você tenha R$1 milhão para iniciar um negócio, se a sua empresa, o seu negócio não for produtivo, ele não gerar receita, você vai consumir esse R$1 milhão e daqui a pouco você não tem um negócio. Você perdeu o seu 1 milhão e também perdeu o seu negócio. Que na verdade nunca existiu. Ele estava sobrevivendo porque você tinha um aporte que te deu uma saúde, uma sustentação durante um ano. E a Joint Venture, ela é o quê? Uma união de capital intelectual. Então você quer abrir um negócio, você conhece de sistema, você tem uma ideia de sistema que pode servir de solução para as empresas. Só que você só tem a ideia, você não sabe vender. Então você conhece um amigo lá da ETEC, uma amiga que tem esse tino comercial. E você tem um outro que gosta da área financeira. E você tem um outro que pode ajudar no desenvolvimento. Então você pode se unir com essas pessoas, tá? É claro que precisa haver compromisso de todos. Então é importante que você que vai encabeçar essa ideia, que você pense na questão do compromisso de cada um. Então é importante saber se a pessoa quer de fato desenvolver esse negócio. Então, se essa pessoa estiver disposta a desenvolver esse negócio, então você pode iniciar uma Joint Venture que pode se tornar uma grande empresa. E você deve conhecer empresas hoje gigantescas, a nível mundial, de presença global, que começaram através de uma Joint Venture. Um exemplo delas é o Facebook. O Facebook começou de uma Joint Venture, inclusive dentro de uma garagem. A Apple começou de uma Joint Venture. Então, é importante você saber que nada impede você de iniciar um negócio próprio. Nada impede. Quando você quer iniciar, você precisa ter apenas uma atitude e uma direção. Qual é a direção que você vai seguir? Eu quero atender tal necessidade do mercado. Eu não sei que necessidade o mercado tem. Eu posso pesquisar. O que o mercado precisa? O que o mercado está precisando? Está precisando de um sistema que gerencie as vendas. Isso está carente, né? Eu vou criar um aplicativo que me ajude a organizar a minha parte financeira, né? Então, a minha esposa acabou de me avisar aqui que meu tempo está quase acabando. Então, por isso que eu olhei para o lado aqui. Como é que está meu tempo, professor? Alguém pode me avisar do meu tempo? Quanto tempo eu tenho ainda? Ainda tem uns 5 minutinhos, 5, 6 minutinhos. 5, 6 minutinhos? Então tá ótimo. Dá para finalizar com tranquilidade. Então, obrigado, viu? Então, eu preciso apenas ter essa direção. E tudo é possível de ser adquirido. Por mais que você não tenha nenhuma informação, ela pode ser adquirida, se você desejar ser um empreendedor. E volto a dizer, o empreendedor, quando ele se prepara para ser empreendedor, ele não só está habilitado,
para empreender um negócio próprio, como também para atuar de uma forma bem significativa dentro de corporações. Porque a sua visão ela vai ser ampliada, você vai começar a se interessar sobre cada departamento de uma empresa, você vai começar a ter informações que aquele ensino específico não vai te dar. Então você começa a se tornar mais atraente para o mercado. Uma vez definido esse objetivo inicial, que, como eu já disse e repito, você pode, através de uma simples pesquisa, entender uma necessidade, conversando com as pessoas, indo até alguma empresa, né, perguntando qual é a necessidade, analisando até a vida pessoal das pessoas. Às vezes você, dentro da sua família, você consegue entender ou identificar uma necessidade que pode ser atendida por alguma empresa. Então as ideias elas não têm limites, né? E uma vez que você defina, você pode iniciar um negócio de maneira, num primeiro momento, informal, através de uma Joy Inventory. Junte essas habilidades dessas pessoas e você pode começar um negócio imediatamente. Recursos. Hoje em dia é muito mais fácil de se adquirir recursos do que no passado. Porém, a gente fala que recurso é que nem bebida alcoólica, né? Que tem aquela frase que fala use com moderação. Recursos é a mesma coisa. Então, eu só posso pedir recurso se eu tiver certeza ou se eu já tiver uma empresa que produza, que esteja produzindo, que tenha negócios. Um amigo meu que é consultor da área financeira, inclusive já trabalhou para grandes bancos, ele sempre me dizia o seguinte: Ricardo, qualquer problema é possível se resolver dentro de uma empresa desde que ela tenha produtividade. E hoje, se você pegar na agenda da maioria dos empresários, eu falo maioria com toda tranquilidade, a maioria dos empresários e das empresas, o percentual de ocupação daquela empresa com relação à produtividade é mínimo, é muito pequeno. É muito pequeno. E não podemos esquecer que dentro dessa Joint Venture é necessário que você tenha também aquela pessoa que vai trabalhar o marketing, né? Que vai trabalhar, que também pode ser vendas, mas o marketing ele vai um pouco mais além. Então é importante que você faça isso, porque a mesma força, ou até mais, que você vai obter, que você precisa ter para fazer com que seu produto seja atraente, para fazer com que a sua empresa ela atenda bem aquela necessidade, você precisa ter para que o seu produto chegue até quem você quer que chegue. E talvez você já tenha percebido isso aí no mercado, empresas que tinham tudo para crescer e acabaram fechando suas portas. Por quê? Porque a empresa investia em marketing, porém quando o cliente chegava até ela, recebia um péssimo atendimento. E aí acabava ali, morria aquele ciclo que ela iniciou lá quando ela fez uma propaganda ou quando foi algum representante dela lá naquela pessoa, naquela empresa vendeu o produto, e aí negociou, e aí ele teve aquele trabalho de vender, de falar que é bom, e a pessoa compra a ideia, vai até a empresa, recebe um mau atendimento, todo aquele investimento caiu por terra. Então é de suma importância que nessa Joint Venture você tenha as peças certas para iniciar um negócio. E é claro, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. É importante que você saiba ser pequeno para se tornar grande. Eu não posso, se o meu projeto ainda é pequeno, se eu não tenho recursos, se eu não tenho as pessoas necessárias, eu não posso ir lá e lançar mão de um crédito altíssimo para começar um negócio, porque senão certamente eu vou quebrar antes de começar. Então eu preciso começar devagar, dar os primeiros passos, e assim auferir pequenos lucros, para que daí eu vá crescendo, ganhando experiência com o desenvolver do meu negócio, para que eu possa daí assumir compromissos maiores e assim ter resultados melhores. Bom, espero, é muita informação, né? É muita coisa, então meu objetivo aqui, tanto que eu nem passei tela exatamente por isso, mas o meu objetivo foi dar um panorama para cada um de vocês e também algumas diretrizes para quem quer dar início aí, dar o primeiro passo nesse universo tão interessante que é o universo do empreendedorismo, que gera tanto crescimento pessoal, desenvolvimento humano, nos ajuda a pensar no próximo. Eu abri essa reunião, na verdade, essa aula, falando sobre que nós temos que dar certo porque nós temos que ser voluntários de instituições que vão somar com a vida das pessoas. Então, o caminho do empreendedorismo nos dá essa possibilidade e é muito compensador. Bom, finalizo por aqui, professores.
Senhor Ricardo, muitíssimo obrigada, tá? Mais uma vez, eu venho agradecer em nome de toda a equipe escolar, tá? Não só por essa apresentação, né, para alguns alunos já da área, uma revisão aí de conceitos teóricos, mas por compartilhar a sua experiência, dicas, aconselhamentos aí referente a produtos, projetos, empreendedorismo, né, quem quer iniciar um negócio. Muitíssimo obrigada, foi uma palestra muito interessante, muito útil, tá? E eu vou colocar o seu e-mail à disposição, né? Como disse que se os alunos tiverem dúvida ou um feedback aí de alguém, né, que se aventurar aí a um novo negócio, um empreendimento e puder compartilhar as boas notícias, as boas novas, aí vai ser interessante, tá? Então, o e-mail do senhor Ricardo é... desculpe, só um minutinho aqui. É caiafa consultoria@gmail.com. Caiafa com 2 Fs, tá? O professor Luiz Fernando irá disponibilizar no chat, né, o seu e-mail por escrito, para que não ocorra, né, qualquer dúvida para chegar até o senhor. Tá? Então, muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer também a senhora Maria Olívia Rangel Barroso, tá? Que ela que intermediou, nos possibilitou essa sua palestra, né? Ela também que faz parte do Rotary, e também agradecer o professor Luiz Fernando, né? Que tem aí, com a experiência e sempre nos apresentando aí um evento de excelência, trazendo convidados e organizando, intermediando aí todas essas palestras também, tá? Aos alunos, eu fico muito agradecida pela participação de todos. A professora Sheila, ela disponibilizará para cada turma os links para relatórios sobre essas palestras que muito agregaram ao nosso conhecimento. Então, um final de sábado, uma tarde de sábado boa para todos e um excelente domingo. E mais uma vez, senhor Ricardo, muitíssimo obrigada, foi muito interessante. Eu que agradeço. Olívia, obrigado aí mais uma vez. Conta comigo, viu? Sempre que precisar. E eu, assim, todos que quiserem saber mais sobre esse assunto, quiserem iniciar um negócio, eu estou à disposição. Também tem minhas redes sociais, para quem quiser, Ricardo Caiafa, o Caiafa Oficial, enfim, pode entrar lá. Eu coloco até minha representante aqui, que é a Olívia, quem quiser me achar, ela sabe como me achar facilmente, tá? E meu e-mail também. Por favor, mande um e-mail para que prontamente eu devolva esse material, mas estou à disposição de todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Caiafa, eu sou abusada, você sabe que eu vou pedir mesmo, sempre você aqui conosco, né? O Rotary abre oportunidades e você está abrindo uma grande oportunidade para esses jovens. Tenho certeza que a nossa parceria, sim, vai ser de muito sucesso para essa moçada que está precisando começar no mercado de trabalho, começar uma nova vida. Muito obrigada pela sua presença. Professora, muito obrigada. Professor Fernando, muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Eu que agradeço, presidente. Tchau, sucesso. Agradecemos. Muito obrigada. Um bom final de sábado. Igualmente. Até mais, pessoal. Obrigado. Bom final de semana aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Olívia. Até mais, gente. Tudo de bom. Falou, obrigado aí, Tudo de pessoal. bom, sucesso. Obrigado. Bom descanso para nós. Bom descanso. Isso. Quinta-feira tem mais aula. Olha a Maria aí.